Segunda Reis, capítulo 18. Amém? Sabemos, entendemos que é um culto de família, e nós estamos num tempo de legado, e eu vou falar aqui algumas coisas referentes a legado, com um tema. Primeiro eu vou ler, depois eu falo o tema. Assim que você encontrar Segunda Reis capítulo 18, você diga amém. Amém. Segunda Reis capítulo 18 é fácil de procurar na Bíblia, é fácil de encontrar, irmãos? Sim ou não? Velho Testamento, né? Vou ler, posso ler? Você vai acompanhar? Glória a Deus. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Quem começou a reinar? Ezequias. Filho de quem? Rei da onde? Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe. Como é que era o nome da mãe? De quem que ela era filha? E fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, ele chamava Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que fora antes dele, porque se achegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Deixa eu perguntar, quem está com a Bíblia NVI aqui? Você está com a NVI? Tem alguém com a NVI aí? Como é que está o versículo de número 7? Prontos, vamos lá, versículo 7. O Senhor era com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Ponto. Amém? Quem está com a NVI é uma tradução que está falando assim. Queridos irmãos, não feche a sua Bíblia, mas a leitura está feita, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Escute aqui o tema que Deus nos deu para ministrar nessa noite. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu vou repetir. Nenhum sucesso, faculdades, doutorados, respeito, dinheiro, pompa, glória, compensa um fracasso dentro do seu lar. A coisa mais ruim para um ser humano, digo homem ou mulher, é ver alguém que é chamado de chefe na empresa, e dentro de casa ele nada passa mais do que ser um leproso, alguém triste, alguém que é um fracassado dentro de casa. Lá fora todo mundo bate no ombro, todo mundo acredita que ele é, todo mundo pensa que ele é, lá fora ele é grande, respeitado, mas dentro de casa ele é um fracassado. O projeto às vezes dentro de casa de alguns é bolar um plano para se separar, é bolar um plano para tentar ao menos educar ou estar por perto da vida dos filhos. Lá fora ele tem todo mundo ao seu lado, dentro de casa ele é um solitário. Então todo sucesso que você tem em busca de coisas do mundo, queridos, o fracasso no lar não compensa você ter alguma coisa profunda lá fora. Amém? Então nós vamos pregar sobre essa tese, e nós vamos falar sobre Acás. Diga comigo, Acás, Ezequias e Manassés. São 3 gerações, são 3
reis. O rei Acaz, pai de Ezequias, ele foi terrível. Ezequias foi filho de Acaz, obviamente, mas ele fez tudo diferente do que o pai fez. O pai foi idólatra. O pai queimava as crianças em sacrifícios a deuses estranhos. O pai, sendo rei de Judá, ele colocou imagens dentro do templo. O pai, sendo conhecedor, ele fechou a porta do templo. Ele acabou com o culto em Judá. Mas Ezequias tinha uma esposa. Presta muito bem atenção nisso, irmãos. Isso aqui me chamou a atenção. No 18, versículo de número 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Irmãos, esse Zacarias não é o profeta Zacarias menor, mas ele é um profeta anônimo. Presta atenção, o pai em pecado, mas a mãe, sendo filha de um profeta, guardou a palavra e não deixou o filho dentro de casa se corromper. Tem muito pai, tem muito marido, tem muito homem que está por aí, mas tem serva de Deus que tem buscado ao Senhor, que tem se consagrado e não tem deixado o pecado entrar dentro de casa. O pai foi uma lástima, mas o menino não se corrompeu. Olha que lindo, irmãos. O menino cresceu como um homem de Deus. E tudo que o pai fez de errado, ele fez ao contrário. A Bíblia começa dizendo que o reinado dele, no capítulo 18, versículo 3, começa dizendo dessa forma: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, lá no início, seu pai. Diante de um cenário, dentro de casa, que ele via o pai fazendo tudo errado, mas tinha uma mãe que ensinava direito: filho, isso não é certo, filho, não é assim que funciona, filho, isso não é de Deus, filho, isso não é para você, filho, permaneça na palavra. Então, quando ele começa a reinar, a Bíblia diz que ele fez tudo reto aos olhos de Deus. A segunda situação que ele faz, ele tira os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal. Olha o que ele fez: ele foi quebrar, ele foi desfazer as imagens que seu pai levantara. Ele estava sendo um homem de Deus. Diga comigo, homem de Deus. Homem de Deus. O que mais que ele fez? No Senhor, versículo de número 5, no Senhor Deus de Israel confiou. E a Bíblia relata aqui, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele e nem depois. Olha o que a Bíblia relata desse homem: ele confiou em Deus. Aleluia. Irmãos, ele confiou em Deus de tal maneira que ele vive e viveu o Salmo 125, que vai ter uma temporada aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Ele confiou de tal maneira que o exército de Judá não era grande, era um exército pequeno. E a narrativa vai dizer que veio uma nação da Assíria contra eles, com mais de 100.000 soldados, e eles não eram tão preparados, e eles trouxeram cartas dizendo: em quem vocês confiam? Nesse Deus que vocês chamam que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Nesse Deus pequeno? Quando mandaram essa carta para o rei Ezequias, vai ser a temporada aqui, ele pega essa carta e confia em Deus de tal maneira, ele entra no templo e diz: olha, Senhor, o que estão dizendo de você?
olha os que eles estão dizendo do Senhor, que o Senhor não tem poder, que o Senhor não é grande. Mas eu quero dizer, Deus, o exército deles são maiores, mas eu confio que o Senhor é maior do que o exército deles. Senhor, nós não temos armas, mas eu confio que Tu é mais poderoso do que qualquer tipo de arma que eles carregam. Eles são números muito grandes, mas eu acredito, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo esse poder aqui, que opera. E a Bíblia diz, meus queridos, por confiar, porque ele decidiu confiar. Diga para alguém assim: decida confiar no Senhor, mesmo que o cenário é contrário. Confie. Seja profeta para essa pessoa, diga: confie. O seu Deus é maior do que qualquer cenário contrário. Só para mostrar que ele confiou em Deus de fato, em verdade, 186 mil soldados de Senaqueribe contra Ezequias e um pequeno Judá, mas ele decidiu confiar. Ele decidiu o quê? A Bíblia diz que 186 mil soldados foram eliminados por um anjo. Irmãos, imagina 186 mil pessoas contra um povo. Está escrito: Deus enviou um anjo e aniquilou os inimigos de Judá, porque Ezequias decidiu confiar. A Bíblia não mostra, não fala, mas alguns historiadores dizem que o Salmo 46 foi escrito por ele, mas eu acredito que não. Ele declarou, pelo menos o final. Agora você imagina, ele decidiu confiar. Ele passou por um processo de medo, mas ele decidiu confiar. De repente ele vê os soldados inimigos todos no chão, e ele começa a andar por cima dos soldados caídos, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele corta o laço, quebra a lança e queima os carros do inimigo no fogo. Aquietai-vos, Senaqueribe, e saber que Ele é Deus. Ele faz cessar a guerra até o fim da guerra, até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros de Satanás no fogo. Decidiu confiar. O que mais que esse homem decide e o que mais que ele faz? O versículo de número 6 de 2 Reis 18 diz que ele se achegou ao Senhor, irmãos. Olha só, ele se achegou a quem? Ao Senhor. Irmãos, o templo estava fechado, ele abre o templo. O culto estava encerrado, ele abre o culto. O louvor estava parado, ele ordena de novo os louvores. Os instrumentos de corda, de sopro, os instrumentos, irmãos, de percussão, estavam todos, quem sabe ali num armário, todos escondidos e parados. Ele tira de lá, ele manda limpar, e ele ordena aos levitas para continuar, começar de novo a louvar e adorar a Deus. Ele põe o sacrifício que era antigamente, porque o fogo do altar não podia se apagar, então ele ordena ao sacerdote: o fogo tem que voltar a arder no altar, o fogo tem que voltar a ser queimado continuamente no altar. A Bíblia diz que ele se achegou a Deus e não se apartou dele, irmãos. Olha que coisa linda. Sabe os dias difíceis? Sabe quando a gente pensa assim: meu Deus, eu estou cultuando demais, meu Deus, até parece que está virando mecânico dentro de mim vir para a igreja, porque eu sentia tanto, já não sinto mais. Não é o que ele fez, ele se apegou e não deixou. Estou contigo, Senhor. Segunda tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, quinta tem culto, sexta tem culto, sábado tem culto, domingo tem culto. Eu estou mudando uma cultura. Eu preciso estar nisso. E guardou os mandamentos que Moisés tinha deixado. Irmãos, ele nasceu numa casa corrompida.
mas ele não se corrompeu por causa de um testemunho de uma mulher, a mãe dele, passando legado da presença de Deus. E o resultado disso está no capítulo, está no versículo 7. Olha como é que é o resultado de quem se propõe a buscar a Deus. O resultado é 2. O resultado é a resposta. A resposta da vida íntegra é essa. Primeiro, o Senhor era com ele. Irmãos, quem decide buscar a Deus e fazer a diferença vai ouvir isso, vai sentir isso e vai viver isso. É um dedo de Deus apontado para ele. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Irmãos, não é um exército, não é uma espada, não é um escudo, não é uma nação, não é um povo, não é, irmãos, é o Senhor. Isso quer dizer que aonde ele entraria, o Senhor, para onde ele caminharia, o Senhor caminharia com ele. Se ele propuser em seu coração fazer, o Senhor ia fazer. Se ele propuser a fazer alguma situação, alguma coisa, Deus já tinha assinado: sou contigo, vou contigo, estarei contigo, porque eu me agradei do que você está fazendo, Ezequias. Glória. Segundo, ele teve sucesso em tudo que fez. Aqui começa o grande problema. Diga comigo: sucesso. Problema. Tem muita gente que quando está no vale pensa que está na prova. Vou olhar para vocês, eu vou tirar o óculos. A sua prova começa quando a porta se abre. A sua prova começa quando a bênção chega. A sua prova começa quando você muda de status. É verdade. A sua prova começa quando lhe é dado alguma coisa e você pensa que Deus está te promovendo. Deus está te provando. Meu Deus. Muitas vezes a gente pensa que está sendo promovido, mas para pensar. E eu vou dizer para você, tem muita coisa que não é promoção, é provação, para ver se você vai continuar sendo fiel quando a bênção. Os reis de Israel, irmãos, eles caíam por causa dos status. Se você voltar na sua memória e lembrar de Saul e Davi, irmãos, por que Saul queria matar Davi? Por causa dos status que Davi estava tendo. As mulheres gritavam: Saul mata 1000, mas Davi mata 10. Davi mata 10. Davi mata 10. Então o nome de Davi começou a ficar notório. O que começou a acontecer? Inveja contra a filha de Davi. Outros, quando se crescem demais, eles começam a fazer alianças que não podem ser feitas. Na questão de Salomão, Salomão teve 700 esposas. Salomão teve 300 concubinas. 1000 mulheres no harém de Salomão, está na Bíblia. Mas alguém pode dizer: será que ele dava conta? Será que ele pelo menos visitava essas mulheres? Irmãos, pode ser que tinha mulher no harém de Salomão que ele nem nunca olhou na face completamente ou direito. Mas uma mulher no harém de um rei queria dizer para os outros reis: eu tenho poder, eu sou poderoso, eu tenho status, eu tenho um harém, dá uma olhada, eu tenho 1000 esposas. Então foi aonde Salomão caiu, porque cada vez que ele trazia uma mulher, uma vinha do Egito, e ela dizia para Salomão: Salomão, eu estou indo, mas já tem mais 900, desse jeito para mim não dá, só se for de um jeito. Eu posso levar o Deus da minha nação? Não tem outro jeito? Não tem. Então ela levava o Deus da nação dela. E a Bíblia diz que nos últimos anos de Salomão, o coração dele se corrompeu por causa do status que ele estava vivendo. A Bíblia diz que Ezequias, irmãos, ele teve sucesso. Diga comigo: sucesso. Problema. Capítulo 20, a gente dá um tombinho aqui na sua Bíblia. No capítulo 20 vai dizer que Ezequias adoece.
capítulo 20, versículo 1. E adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amon, veio a ele e lhe diz: assim diz o Senhor. O que foi? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, vê bem o que aconteceu com o ministério, com o reinado, com a vida pessoal desse homem. Ele se cresceu de tal maneira, até então Deus não desaprovou o que ele fez, mas Deus chegou nele e falou assim: ó, vai lá, profeta, fala para ele arrumar a casa. Pergunto para você, olha para mim, como está a tua casa? Como está o teu casamento? Como está a sua relação entre família? Deus chega nesse homem por intermédio do profeta Isaías e diz: arruma a tua casa que tu vai. Você sabe o dia? Porque quando eu brinquei de manhã sobre esse texto, não, como é que você pode pregar isso num domingo? Irmãos, arruma a tua casa, porque você não sabe o dia que Deus vai te tirar da terra. Arruma a sua vida espiritual, porque você não sabe o dia que o teu nome vai ser chamado. Pode ser hoje ou pode ser daqui a muitos anos. Como não sabemos, eu tenho que andar com a casa. Vamos lá. Mas todo mundo que recebe, irmãos, uma notícia dessa fica feliz? Fica triste. Então o que ele fez? Capítulo 20, versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Oh, irmãos, obviamente ele não gostou do que ouviu, e ele foi falar daquilo que ele já fez. Ele foi falar daqueles depósitos que ele tinha com Deus. Eu aprendo algumas coisas aqui, irmão, antes de prosseguir. Tem momentos da nossa vida, escuta isso, aprenda isso, que você vai ter que ter defesa do que você faz, para você poder se defender de alguma situação de acusação no mundo espiritual contra a tua vida. Você vai ter que ter um pequeno depósito, sabe? Senhor, eu estou na consagração, Senhor, eu estou dando o meu melhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou alguém que estou buscando o Senhor de segunda a segunda. Porque quando a notícia ruim bater, quando o problema chegar, quando a situação difícil chegar na tua porta, irmãos, o advogado que você vai ter que ter é a condição de vida que você prestou diante de Deus nos últimos anos. Porque não adianta você só falar: Senhor, tem de misericórdia. Ele vai falar: eu tenho. Mas aí, o que é que você fez para que eu tenha misericórdia de você? Você vai ter que ter depósito. Diga para alguém assim: depósito. Tudo que você tem feito, meu irmão, tudo que você tem dado, todo o bem que você tem feito, todas as coisas que você tem ornado dentro da casa de Deus, ou buscado ao Senhor, isso não é vão. Essa é a sua defesa no dia difícil, no dia que a notícia ruim bater. Você vai dobrar o teu joelho, você vai deixar as lágrimas descer, e você vai apresentar ao Senhor o depósito daquilo que você já fez para Ele. Aí o profeta entregou a profecia e estava indo embora. Mas a Bíblia diz que antes dele sair do pátio, Deus falou para ele: ei, profeta, eu ouvi a oração, eu recebi a oração de humilhação de Ezequias. Volta lá e avisa algo para ele, que eu vou acrescentar na história dele mais 15 anos. O profeta dá um aviso, ele dá uma duvidada, e ainda o profeta propõe a ele algumas coisas. O que você quer como sinal? Que o sol vá para frente 10 graus, eu não sei se 10 graus é 10 horas, eu não sei.
ou você quer que retroceda 10 graus? Ele falou: ir para frente é fácil, eu quero que vá para trás 10 graus para provar que eu estou curado. E não foi. E o homem ficou. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus falou, está falado. Agora, Deus deu para ele quantos anos? Fica comigo. Arruma quem? 15 anos para tu arrumar a tua casa. Só que ele não percebeu. E o que ele fez nesses 15 anos? Mais uma vez ele se exalta. Deus é comigo. Deus me ouve. Deus está na frente, está dando tudo. Então eu não preciso me humilhar, eu não preciso mais descer, eu vou cuidar de mim, eu vou marchar para frente, não preciso descer, não preciso diminuir, não preciso buscar como eu buscava, eu vou caminhar. Ele foi juntar tesouros, ele foi cuidar da casa visível, e isso fica muito nítido no capítulo 20 mesmo, a partir do versículo 12, porque ele não entendeu direito qual era a casa. Ele pensou que ele tinha que cuidar das benfeitorias, ele pensou que ele tinha que cuidar das coisas externas, mas ele esqueceu que ele tinha um Manassés crescendo dentro de. Cuida do seu Manassés. Esses 15 anos que eu estou dando para você, é para você falar para Manassés: Manassés, ande direito no caminho do Senhor. Manassés, idolatria você não pode ter na minha casa, e nem na casa de Deus. Manassés, esses 15 anos, ande reto nos caminhos. Legado, 15 anos de legado, 15 anos ensinando, mas nesses 15 anos ele não falou, não ensinou, não passou ensinos, ele só quis ter esqueceu Manassés. Olhe para mim aqui, não se esqueça que você tem um Manassés em casa. Não se esqueça que você tem um filhote lá dentro de casa que precisa ver você buscando. É culto de família. Não se esqueça que você é quem molda o caráter dessa pessoa. Você vê como é que a Bíblia é? Até os 15 você consegue, depois dos 15 já era. Quantos anos tem seu Manassés? Quantos anos está o seu baby? Quantos anos está aquele que Deus está dizendo: ó, arruma a tua casa que tu vai deixar legado? Porque se tu não deixar legado, esse menino vai dar trabalho. E esse menino pode ser menina. É o teu, é a tua casa, é o teu legado, são os teus filhos. Deus nos dando tempo, você está aqui aprendendo, você está aqui buscando, e muitas vezes quando toca no ensino que você tem que dar, no exemplo que você tem que dar, no sal que você tem que ser, na luz que você tem que fazer ou iluminar, sabe o que você fica? Você fica frustrado e fica triste, porque todos nós pensamos que ensinamos muito bem, mas só o futuro vai dizer se você ensina bem. Duro demais isso. Tem coragem de dizer para alguém assim? Arruma a tua casa. O seu Manassés está crescendo. Agora escute isso. Manassés cresceu. Manassés, capítulo 21, versículo de número 2. Capítulo 21, versículo de número: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés fez o que era mal. Versículo de número 4, capítulo 21: edificou os altares que o pai tinha quebrado. Versículo de número 5: também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os atos da casa do céu. Colocou dentro da igreja lua, estrelas, colocou coisas desse nível que Deus nunca provou.
Versículo número 7, também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando que somente tenha cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenha ordenado, conforme toda a lei que Moisés meu servo lhe ordenou. Ou seja, eu não quero imagens dentro da minha igreja. E o camarada não fez tudo ao contrário? Sucesso lá fora, fracasso nos ensinos com os filhos, passou um legado de mentira. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Como restaurar isso? Porque a gente está no meio da história. Como conciliar o sucesso do lado de fora e ser um sucesso na família? Porque é o que nós temos que ser, e é o que nós queremos, e é o que nós podemos ser. Sucesso lá fora. Para onde você vai, Deus vai te dar vitória. Naquilo que você fizer, Deus vai te dar. Mas dentro de casa você também vai ter que ser um sucesso. Como? Eu vou provar isso na prática. Vem aqui, meu filho. Como conciliar sucesso lá fora e um sucesso na família? Só tem um jeito. Quer saber qual é o jeito? Sim ou não? Sim. Colocando a família no projeto que Deus te deu. Aleluia. Só tem um jeito. Colocando a família no projeto que Deus te deu. A família no projeto que Deus. Colocando a família dentro do projeto que Deus te deu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Acredito que agora seja comigo. Meus irmãos, e a resposta para essa pergunta de como conciliar é uma resposta simples, entretanto muito pouca praticada. E a resposta, meus irmãos, é simplesmente essa: estar unido. E nós vamos trabalhar em cima disso e do seguinte ponto: a importância de estar unido. E você pode estar se perguntando, Gabriel, mas em quais circunstâncias ou em quais momentos? E eu lhe respondo, meus irmãos, em todos. Aleluia. Tanto em momentos bons, quanto principalmente, meus amados irmãos, em momentos, em circunstâncias ruins. Em Eclesiastes 7, irá nos dizer a seguinte afirmação: que é melhor a casa do luto do que a casa que está em festa. E você pode perguntar, Gabriel, mas como é contraditório esse versículo? É contraditório quando você vê a olhos humanos, mas quando você coloca os olhos de Deus, e quando você joga para os olhos de Deus olhar, você começa a entender, porque aquele que é espiritual entende aquilo que é espírito. Meus irmãos, esse versículo se trata, quando você interpreta e faz uma exegese bem feita, você entende que você deve separar. Ele te obriga a separar o cenário. Qual é esse cenário? É o cenário da casa de festa e o cenário da casa do quê? Do luto. Meus irmãos, a casa da festa esquece da essência. Entretanto, esta essência, a casa do luto prioriza. Guarde isso. Nenhuma circunstância, nenhum momento pode fazer você e a sua família e o seu legado perder a essência. Aleluia! E você pode estar se perguntando, Gabriel, quem é essa essência? O que é essa essência? A essência é o nosso Senhor. A essência da família. E o que vai permanecer e fazer e gerar um legado forte é o Senhor. Então, essa essência não se trata de coisas, não se trata de pessoas, se trata do Senhor. Quando você entende que a essência é o Senhor, você percebe e entende esse versículo. Porque já que a essência na casa do luto é priorizado, então que a circunstância seja de luto.
Porque de que vale um clima de festa e a minha família e a família não estiver com a essência? De que vale? De que vale momentos felizes, porém ser momentos falsos? Momentos onde a essência, que é o Senhor nosso Deus, não está presente. E tudo isso para a formação do legado é de suma importância. A essência precisa fazer parte do seu lar, porque um dos passos para o sucesso é justamente isso: a essência estar presente no seu lar. O sucesso no lar se baseia nisso, meus irmãos. Deus na sua casa. A essência da família é Deus. Aleluias. A estrutura tem que ser Deus. Portanto, se o ambiente do luto, a presença, a essência é manifestada, então que seja. É isso que esse versículo, interpretado de uma forma correta, nos traz, e nós podemos entender referente a ele. Que a essência não pode ser perdida. E se são momentos de descontração, momentos de vacilos, entre aspas, faz com que nossa família perca a essência e ele no nosso lar, basta. Portanto, é melhor viver em situação de luto, é melhor uma casa enlutada, lembrando de quem é, reconhecendo quem é para reconhecer ele, do que uma casa em festa e não reconhecer ninguém. Estou falando aqui, meus amados irmãos, de legado. É legado, meus irmãos. A estrutura do legado. O que faz estruturar e firmar o legado é isso, é o Senhor. É Deus no lar. É a presença do Senhor no lar. Aleluia. E se o luto, e se a casa que não está em festa, mas está enlutada, mostra a essência, então que seja uma casa enlutada. Mas que a essência prevaleça dentro do seu lar. Então é importante, meus irmãos, estar presente, e principalmente a sua família precisa fazer parte dos processos. As pessoas pensam que estão protegendo. Meus irmãos, na ideia, no papel, é bonito, é lindo, é plausível a ideia, entretanto não funciona na prática. As pessoas pensam que isentar a família dos processos difíceis, das guerras, das lutas, está fortalecendo eles, mas muito pelo contrário. Isentar a sua família dos processos gera um legado fraco. Isentar das guerras, das lutas, das dificuldades não fortalece e não coopera para um legado forte. Você tirar a sua família dos processos, das circunstâncias, está gerando uma família que nunca vai entender a essência do que é ser família, que nunca vai ter a essência e não vai saber o que é ser família. Nós entendemos aqui nesse ponto quem é a essência, e a essência é Deus. Mas nós podemos citar aqui 3 qualidades, meus amados irmãos, dentro da essência, e foram as 3 qualidades de uma família que Deus colocou no meu coração e creio que é primordial. Primeiro, alicerce. Segundo, aliança. E terceiro, honra. Alicerce, quando precisamos de apoio para realizar algo, quando a sua família está alicerçado na essência que é o Senhor. Quando você precisar da sua família, não é apenas a mão do Senhor que estará estendida, mas a mão da tua família. Eita Deus, aleluia! A mão do Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas. Porém, no visível, a tua família estará. Aleluia. Porque foi alicerçada na essência. Glórias. O legado está sendo estruturado através do fundamento, alicerce, na essência. Segundo, aliança.
mais do que uma convivência, e sim um relacionamento. Meus irmãos, as famílias, o lar e o legado, obviamente, estão se contentando numa convivência dela e da família com o Senhor, mas não estão priorizando um relacionamento com o Senhor. Meu Deus, repete isso aí. A família está priorizando a convivência, mas não está priorizando o relacionamento com a essência. Porque a convivência é você vir em um culto, mas o relacionamento é você sentir o dono do culto. Oh, glória! Porque a convivência é você sentar na cadeira. O relacionamento não vai te deixar ficar parado na cadeira. Por quê? Porque o relacionamento firma o legado. As pessoas esqueceram de começar a buscar e a pensar em relacionamento e estão se contentando com a convivência, com o nível. Pessoas, crentes, cristãos, seguidores do Senhor Jesus, de 20 anos de igreja, se contentando com o mesmo nível. Nível, eu não falei cargo. Nível espiritual, o nível quem tem que fazer somos nós. Oh, glória! É o nosso compromisso com Deus. Nós não podemos ficar parados, sentados e esperar o Senhor lutar pela nossa família. O Senhor formar o nosso legado, porque quem Ele confiou em formar um legado, em instruir uma família, foi você. Ele confia em você, o que você está fazendo, o que você está deixando. Se apertar, o que sai? Vou te explicar melhor. Quando você aperta uma garrafa d'água, o que transborda? Suco de laranja? Não, né? Água. Se a guerra vir, se a luta vir e te pressionar, qual é a essência que sai aí? Se a batalha vier, se a guerra está travada, se o gigante é dobrado, se o leão é dobrado, qual é a essência que está saindo? Eita Deus! Qual é a essência? Mostra para ele. Meu Deus! Mostra para ele. Mostra para ele. Mostra para ele. Mostra para ele qual é a essência. Mostra para ele a essência da sua família. Adora o nome do Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eita Deus! Portanto, o que vai transparecer quando você for moído, quando você for apertado, e vai demonstrará quem você é. E demonstrará a instrução que você está passando para a sua família. Meus irmãos, eu não sou o cabeça da minha família. O cabeça da minha família é o meu pai. E eu não estou falando aqui pregando como se fosse. Eu sou e estou pregando aqui como uma pessoa que está sendo preparada. E eu entendo o meu posicionamento. E eu entendo quem eu sou. E eu entendo o que eu levo. E você tem que entender o que você leva. Aleluia! Você tem que entender o que você leva. Pessoas precisam de você. O legado precisa de você. Para ter sucesso no lar, é necessário entender a essência que o seu lar carrega. Meu Deus! É necessário entender a essência que o seu lar carrega. O que está priorizando demonstra a sua essência. O que tem na sua casa, o clima da sua casa, se tem peso ou não, se tem oração ou não, se tem leitura ou não, se tem propósito ou não, demonstra a essência que está prevalecendo no seu lar. Então entenda que mais do que viver uma convivência, um relacionamento com o Senhor, tenha esse relacionamento com o Senhor, porque você tendo, os seus vai ter.
quando você esquece a convivência, quando você esquece esse momentâneo e começa a se aprofundar no relacionamento íntimo com Deus, você vai puxar fila. E tem pessoas que levam o lar nas costas. Eu não vou entrar nesse mérito agora, ainda. Mas entenda que o relacionamento é de suma importância para manter a essência e um legado vivo. E quem é essa essência? Jesus. Quem é essa essência? Jesus. Quem é essa essência? Jesus. Aleluia. Eu acho que você entendeu. Terceiro ponto, ou melhor, terceira qualidade, honra. Se preocupar com o status da sua família. Porque ao envergonhar a sua família, quem você está envergonhando? Meu Deus. Percebe que tudo tem a ver com ele? Percebe que a sua família está ligada a Deus? Aleluia. Então, se você não procurar honrar a sua família, você não está honrando a Deus. Envergonhar a sua família, entristecer os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, não instruir, não passar os conhecimentos da Bíblia, você está envergonhando Deus, porque Ele acreditou em você, Ele deposita confiança em você, Ele depositou e sabe da sua capacidade. Agora, o que nós estamos fazendo com essa capacidade? Está aí o ponto. O que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Se estamos multiplicando, se estamos tentando fazer com que ele progrida, ou nós estamos soterrando o nosso talento? Entende a complexidade da honra? Meus irmãos, uma coisa que eu priorizo e gosto é honra e palavra. A sua palavra não pode voltar atrás. A honra da sua família está em jogo. Se você falou que você vai cumprir, cumpra. Se você deu a sua palavra, cumpra. Se você falou que ia, vai. Se você falou, vamos para a igreja, vamos, cumpra a palavra. Priorize o reino dos céus, honre a tua família, porque honrando a tua família, você está honrando o Senhor, nosso Deus. Então, nós entendemos aqui quem é a nossa essência, e sempre será. Nós entendemos que nós não podemos isentar a nossa família dos processos, porque é isso que forja a família, as guerras, as lutas, as dificuldades. E nós entendemos aqui 3 qualidades que são o quê? Primordiais: alicerce, aliança e honra. E você consegue entender que sobre tudo isso nada é sobre você? Nada. Verdade. Você consegue entender e ser humilde o suficiente para entender que nada é sobre você? Você não luta por você. Você não luta para você. Não se trata do eu. Porque Jesus morreu por quem? Pelos anjos? Foi por você. Jesus não pensou nele. Porque se pensasse no que ele tinha, ele não viria, ele não morreria, não se sacrificaria. Mas ele não pensou nele. E ele entendeu que se nem Jesus não foi sobre ele, foi sobre a salvação da humanidade, quem somos nós para discordar desse pensamento? Meu Deus! Que nada é sobre você. Nada é sobre mim. Nós trabalhamos para as próximas gerações. Eu trabalho para a minha futura, vocês trabalham para a sua. Mas se vocês não estão com vontade, é melhor, preste atenção nisso, não formar do que formar errado. Meu Deus, Jesus. Tudo, meus irmãos, tudo depende de uma formação correta. Porque se você ensina nos caminhos do Senhor os princípios da Bíblia,
os princípios da sã doutrina, o resto é acrescentado no seu legado. Aleluia, Jesus. Quando você entende que para o seu legado é necessário buscar o reino dos céus e a justiça dele, as coisas que são vai ser cumpridas e vai ser acrescentadas. Mas quando você prioriza Deus, quando você entende que a centralização de tudo, da sua vida, da sua família e do seu legado tem que ser Deus. Eu não posso, meus irmãos, não é da minha índole sair dessa palavra cristocêntrica, teológica. Eu não posso sair disso. Eu não posso falar que tudo se baseia em comportamento, em sentimentos. Eu não posso me basear nisso, porque se eu me baseio em Deus, comportamento, sentimento, atitudes, tudo demonstra Deus. Tudo dá certo, porque quando eu me baseio na fonte, as afluentes correm naturalmente. Quando eu tenho a base, que é Deus, a fonte, o meu comportamento, as minhas atitudes, tudo irá honrar a sua família. Nós somos alicerçados em Deus. Nós temos um relacionamento sério com Deus. E nós temos que saber que honrar a Deus são 3 pilares importantíssimos para que a sua família vá bem e que você construa e gere um legado próspero. E, meus irmãos, prosperidade, as pessoas confundem, é natural. A prosperidade não se resume a bens. Porque o mais importante para o legado não é o que você tem, mas é o que você é. O sucesso no lar não depende daquilo que você oferece. Depende daquilo que você é. Não existe faz o que eu falo e não faz. Não esquece isso aí. Esse ditado você esquece. Verdade, Deus. Você tem que ser para transparecer Deus no seu lar. Não basta parecer ser um homem ou uma mulher de Deus. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Meu Deus. Não basta falar que é. As suas ações demonstrará a fé que você tem. Demonstrará a essência que você tem. Não é a sua boca, é suas ações. Então as suas ações irá cooperar para a construção do quê? De um legado forte. Então nada é sobre nós. Meus irmãos, Gênesis 6, no seu versículo 18, irá nos dizer a seguinte forma: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos também irão contigo. De quem está falando aqui, alguém sabe? É difícil, hein? Quem? Noé. Noé. Agora você percebe quando você analisa apenas esse versículo: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Portanto, a aliança estava com quem? Noé. Porém, o sucesso abrange quem? Meus irmãos, e eu quero pregar, quero ministrar aqui para uma pessoa, para um tipo de realidade que sustenta o lar. E eu sei que a pessoa que sustenta o lar, que leva o lar nas costas, é difícil. Porque não existe apoio. O alicerce está baseado somente em Deus. A motivação está somente em Deus, não tem família para ajudar. Porém, meus irmãos, eu vou acrescentar aqui uma frase que é clássica: não deixa a peteca cair. Sabe por quê? Porque a pessoa que sustenta o lar, a aliança do Senhor, está na vida dela. E por que, Gabriel, a aliança não estava na família toda de Noé? Porque você acha que o propósito de Noé, a família sempre concordou? Meus irmãos, foi anos e anos de construção.
Não está claramente escrito, mas é interpretativo. É uma inferência. Inferência. Não tem base, não tem escrito, mas você sabe que é. E Deus viu e Deus consegue entender que quando a pessoa não está firme no propósito, quando há dúvida no coração, a aliança não se faz presente. Quando há dúvida no propósito, quando há dúvida no ensinamento, quando há dúvida no quesito formação de legado, a aliança de Deus não está presente. É possível formar um legado que não está baseado nas palavras do Senhor? É, mas a aliança não está presente. Meu Deus, que coisa, hein? Voltando ao ponto aliança. Como a aliança e relacionamento com Deus é interessante. O sucesso vai abranger a família de Noé. Por meritocracia da família? Começo? Não. Vamos ser francos, meus irmãos. Mas porque quando a aliança está formada e sustentada em uma pessoa, e essa pessoa não permite a peteca cair, o sucesso abrange a família. Quando ele mantém a promessa viva, a promessa atinge a família por consequência. E é uma verdade. Você é responsável pelo seu lar. Mas Gabriel, nossa, ele nunca fez nada, mas ele nunca levantou, ele nunca tentou ir comigo, nunca quis. Se você sustentar, ele vai ser abençoado. Se você sustentar o processo de sustentar a tua casa nas costas, referente ao reino de Deus, a sua família prosperará. Você fala, Gabriel, mas é injusto, Gabriel. Oh, meu Deus do céu, Gabriel. É injusto? E foi justo Jesus morrer por nós? Não. Foi justo o sacrifício? Não. Meus irmãos, entenda uma coisa: sacrifício não tem a ver por justiça, tem a ver com amor. Não é sabia, não é escutou de pessoas, não é escutou às vezes dos parentes, dos filhos, da mulher. Larga isso, meu Deus do céu, para. Anos e anos que não chove, não é? Está construindo a arca ainda, não é? Larga essa arca, larga esse propósito. Não, porque eu sei em quem eu tenho. Eu sei que a aliança está em mim, portanto eu não posso perecer, porque se eu perecer, a minha casa perece junto. Porque se Noé largasse o propósito, a casa e ele seria devastada contigo. Portanto, tem situações que Deus permite acontecer para que a essência dele e para que a aliança que ele tem e para ver o tamanho da sua honra se manifestar. Então tudo tem a ver com a sua família, com o seu legado, porque Noé sustentou até o fim, concluiu, fez e persistiu. Não porque ele acordava motivado a salvar a vida dele, mas porque ele acordava motivado a salvar a família e o legado. Meu Deus! Não tem a ver com motivação própria, tem a ver com motivação coletiva. Eu trabalho para os meus, eu coopero para os meus, eu planto para o legado colher. Se você tem aí uma pessoa que é legado, coloque ela na sua mente, neste momento. Pense nela. E não digo apenas de um filho, eu digo um filho na fé, uma pessoa que você sabe que se espelha em você, uma pessoa que sabe que tem você como referência, um legado seu. Todos nós somos um legado. Isso aqui é um legado. Está pensando nela? Nele? Nisso? O seu trabalho tem que valer a pena por essa pessoa.
Você tem que trabalhar para fazer valer a pena. Não se preocupe, porque quando você sabe aquilo que você instrui, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você se baseia na Bíblia, na sã doutrina que Jesus Cristo implantou, tudo correrá o quê? Bem. Então não se turbe o vosso coração. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus quer acalmar corações, porque as pessoas pensam em oferecer e não se doar. Meu Deus. Bens não quer dizer nada. Eita Deus. Bens não quer dizer absolutamente nada. Agora, o seu tempo, a sua instrução, o seu conselho vale muito. E é nisso que o legado se baseia. Não é sozinho. Não se constrói um legado sozinho, se constrói um legado a partir do Senhor Jesus. Das palavras do Senhor Jesus. E quando nós percebemos que o sucesso abrangeu toda a família de Noé, Gênesis 7:1, e o Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Então, através de uma aliança, de uma ligação que Noé tinha, a família foi salva. Acate os processos e não esqueça de uma coisa: da sua família. Lute as suas batalhas, trave as suas guerras, mas não vá sozinho. Inclua a sua família, porque quando você inclui a sua família em tudo, em todos os momentos, circunstâncias, batalhas, guerras, a sua família é forjada. E a família que guerreia é a família que desfruta daquilo que ganhou. Meu Deus. A família que guerreia junta irá desfrutar junto. Nos momentos difíceis, coloque a sua família junto de você. Nas guerras, guerreie junto com a sua família e traga a sua família para a guerra. Nas circunstâncias difíceis, a sua família tem que estar presente. E eu reafirmo isso. Sublinhe isso na sua vida. Coloque em negrito. A sua família precisa fazer parte dos processos. A sua família precisa fazer parte dos momentos. Porque ela precisa ser forjada. Um legado não nasce pronto, um legado é forjado aos tempos. Um legado é trabalhado de pouco em pouco, de degrau em degrau, de passo em passo. Mas, se as lutas não fizerem parte, na primeira dificuldade o seu legado cai. O erro do pai de Manassés foi não levar o filho na construção dos templos para o Senhor, das coisas para o Senhor, da restituição dos louvores, da restituição de tudo. Foi o erro. O erro de não levar a família. E não levar a família para ter um relacionamento e para ver o que o Senhor faz e qual é o certo, mostra um legado fraco. Então entenda, meus irmãos, o único jeito do seu legado se manter de pé é sustentar a ligação com Deus. Entenda que é para uma realidade onde uma pessoa, não só para essa realidade, mas aplicando especificamente para essa realidade, uma pessoa que sustenta só. O único jeito da sua família e o seu legado prevalecer é você sustentar a ligação. É você sustentar a aliança. Meus irmãos, eu poderia falar mais, mas a pregação é dele. Não. Pelo amor de Deus. É legado. Irmãos, o que é legado? Legado não é deixar uma conta bancária. Legado é deixar contos, histórias e exemplos de vivência ao lado. Legado
não é o que eu deixo para outro. Legado é o que eu deixo no outro. Entendeu? Legado é o que você deixa na pessoa, não é o que você deixa para a pessoa. Então a gente precisa cuidar do nosso legado. Viva pela sua família e não pensa que isso é um conto da carochinha. Não fique frustrado se alguma coisa deu ou está dando errado. Ele não morreu, ela está viva, então é tempo de trabalhar para reconstruir o legado que você precisa deixar. Fique sobre os pés. Nós vamos representar aqui famílias, irmãos. Legado. Legado. Pode pegar na mão do seu irmão. O ano de 2025, irmãos, tudo que nós falaremos será em volta de legado. Você precisa voltar a cuidar da sua casa. Isso deixa o povo bravo. Você precisa voltar a trazer seus filhos para a igreja. Isso deixa o povo bravo. Você precisa insistir até nos dias que você não pode vir. Vai. Mas por quê? Porque você está moldando o caráter dos seus. Um dia, essa pessoa que é seu legado, ela vai te carregar no colo e vai te levar para a igreja. Só que quando a gente diz isso hoje, nos dias de hoje, por isso que eu não quis pregar sozinho, eu falei, apanha também, porque você pregou que até nos processos a gente tem que estar juntos, porque falar o que ele falou, você vai dividir a sua tensão de amor ou de raiva, vai ficar meio a meio, né? Se tacar a pedra vai catar nos dois. Por quê? Porque falar, olhe para mim, que você tem que mudar, você fica triste. Falar que você precisa vir mais para a igreja, você fica triste. Você não acredita? Mas você está vendo o seu legado ser destruído e você não vai se levantar. Você não pode. Escute, irmãos, eu falei isso hoje, eu repeti ontem ou hoje na minha casa. Irmãos, quando eu fui frustrado de um ministério, muito frustrados, alguns conhecem a história, a minha preocupação era aonde meu filho vai crescer. Eu quero um lugar, Senhor, para eu, a minha esposa e meu filho cultuar e tomar ceia e não parar, porque eu sei que eu não me desvio, mas o caráter dele está sendo construído. Então, pelo caráter dele, Deus me dá alguma coisa para fazer, me dá um projeto. E Deus nos deu a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Campos, semeando boas novas, para que o meu legado não venha morrer com o mundo. Porque não tem nada a ver sobre a minha pessoa, mas a semente que eu quero que cresça a partir da minha vida. Então, se você precisar mudar por alguém, mude. Mude. Nós vamos orar não por nós, nós vamos orar por quem precisa de mudança. Você vai declarar no mundo espiritual a pessoa que você quer que mude. Você vai mudar por causa dessa pessoa. Ela não está perdida, escute o que eu estou dizendo. Ela não se debandeou. Foi por um momento que você deixou, o caráter da terra entrou e ela mudou. Ela mudou porque você vacilou. Mas do mesmo jeito que o caráter do diabo entrou, através de você, de novo, o caráter de Deus vai voltar para a vida dela e vai voltar para a vida dele. Então vamos colocar isso diante de Deus. Assumir uma aliança. Eu quero mudar por alguém. Quem quer mudar por alguém? Quer mudar por alguém? Então você está aliançado com aquilo que você está falando. Nós vamos orar por essa pessoa. Você vai orar pelo seu legado, pelo seu projeto. Amém? Com essa mão que você está aí, com essa mão que você está segurando, levanta a mão dessa pessoa. Entrega ela. Entrega o seu legado. Entrega o seu Davi.
Entrega o seu Mateus, entrega o seu Lucas, entrega o seu Gabriel, entrega o seu filho, entrega a sua filha, entrega o seu Pedro, entregue ele, entregue o seu Daniel, entregue o seu filho, entregue eles na presença de Deus. Senhor, nós erramos, mas pedimos perdão, Senhor, e através dessa aliança, Senhor, nós oramos pelo nosso legado. Nos levanta por eles. Não temos força, mas a tua palavra diz que o Senhor é a nossa força. Não temos mais eles nas nossas mãos, mas a sua palavra diz que nada foge das suas mãos. Então nos dá força, Senhor, para ganhá-los de novo, para ensiná-los de novo, para ministrá-los de novo, para caminhar com eles de novo, para trazê-los para a igreja de novo. Meu Deus, para passar, meu Deus, unção para a vida deles de novo. Queremos caminhar, meu Deus, como aio, como tutor da vida dos nossos filhos, para que todo o legado que o Senhor nos deu, para que toda a unção que o Senhor nos deu, venha a ser passado pela nossa geração e para a nossa